Se preparem para mais um playbook incrível. Hoje eu tenho a honra de trazer um profissional com mais de 20 anos de experiência na área de relações com investidores, relacionamento com o mercado, operações estruturadas, roadshow. Preparem-se para uma aula de FDICs com vocês, Eric Romani com a gente, certo, Trockley? Certo, PH, é uma honra muito grande estar aqui hoje com o Eric, da Multiplica, que vai trazer excelentes insights para a gente sobre os produtos que eles fazem no mercado financeiro. Obrigado a vocês, vai ser um prazer poder bater um papo bem agradável com vocês e contar um pouquinho do mundo de FDIC e da Multiplica para vocês. Obrigado. Vamos lá, não percam, vai ser uma aula aqui hoje. Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer profissionais que são referência no mercado. Gente para compartilhar o seu conhecimento, a sua história e a tese da sua gestora com você. Como sempre, meu ex-parceiro de tênis, porque eu não jogo tênis com ele há muito tempo, Alexandre, tudo bem? Pois é, precisamos voltar a jogar, né? Vamos lá. Quem que temos hoje aqui conosco? Hoje nós temos aqui o Eric Romani, né? Que é da área de RI, da Multiplica, que vai trazer para a gente falar um pouco sobre o que eles fazem, como é interessante os produtos de investimento para pessoa física, pessoa jurídica, enfim, uma série de insights que ele vai nos trazer. Eric, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria começar para você se apresentar, para quem não te conhece, um pouco do teu background. Obrigado aí pela participação. Só contando um pouquinho, Eric Romani, sou formado em administração de empresas pela FAAP, fiz uma especialização fora do país. Estou no mercado financeiro há mais de 25 anos, comecei no Bradescão, do Bradescão fui para o industrial, sempre na área de RI. Nos últimos 15 anos participei pelo Decoval, desde a abertura de capital, fechamento, várias operações estruturadas, e há 2 anos estou na Multiplica, que é uma casa de crédito voltada para o mundo de FDICs. Pô, meu conterrâneo de FAP, eu também fiz FAP, aí não vamos falar da idade, mas eu quase parceiro de ADM. Fala um pouquinho desse mercado de FDICs para a gente entrar na Multiplica, para o pessoal entender aqui como se dá aqui a estruturação de um FDIC. O FDIC são fundos de investimento de riscos creditórios, né? Tá bom. Onde a Multiplica hoje, a gente tem mais de 17 bi sob gestão. Desses 17 bi sob gestão, eu tenho uma wealth de 8 bi, com mais de 150 famílias. E quando eu falo de crédito estruturado, hoje eu tenho mais de 7 bi e meio, e mais de 48 FDICs. Então eu tenho FDIC desde o multicedente e multisacado, né? Tá bom. Multicedente e multisacado, até FDIC que a gente chama de single names ou corporates. O que quer dizer isso? São empresas que já transacionaram pelo multicedente e multisacado. Existe um alinhamento muito grande dentro da Multiplica, onde transformou a empresa no banqueiro da operação. Então a gente abriu um fundo onde na cota sub, que é aquela primeira cota que dá a garantia para os investidores, que é onde o skin the game, que é onde o dono da empresa está no game, e a gente alavanca a mesa e a Sino, que são as outras 2 cotas, né? Outras 2 cotas, e você no final do dia você desconta os recebíveis da empresa. Então você faz todo tipo de operação como se fosse o banqueiro da operação da empresa dentro de um fundo de FDIC. Perfeito. E a gente hoje, sem dúvida, a gente é uma das principais casas de FDIC do país, e a gente, desse cheque de 5 bi que eu tenho de crédito, eu tenho mais ou menos 2 bi e meio em multicedente e multisacados, e outros 2 bi e meio em fundos exclusivos, que são fundos single names, ou fundos corporates, como é que o pessoal gosta de chamar. E qual que é mais ou menos aqui o valor dos FDICs hoje de vocês? Eu tenho FDIC. Vamos falar um pouco do Multiplica, que é meu FDIC carro-chefe, que é o primeiro fundo que a gente disse. Hoje é um fundo de 1 bi e 200. Tá bom. Onde eu tenho praticamente 95% dos meus investidores, eles começam por lá. Começam pelo excedente, aonde eu empresto dinheiro para todo tipo de segmento, menos varejo. Perfeito. É óbvio que a gente é uma casa de agro, a gente nasceu no agro, mas nesse fundo Multiplica, ele é um fundo hoje que a gente tem muito serviço, construção civil, indústria, e a gente é um fundo de curto prazo, onde a gente está sempre no coração da empresa. E sim, eu sou diferente de outras casas de FDIC, eu não sou uma casa de duplicata, eu sou uma casa de notas comerciais. Perfeito. Onde sempre com garantias e operações estruturadas. Então eu acabo estar sempre no dia a dia das empresas. Quando eu penso do lado do dia nosso,
eu tenho mais de 250 funcionários espalhados pelo Brasil e eu empresto o dinheiro com empresas que faturam entre 50 e 500 milhões de reais. E desse meu fundo flagship, que a gente chama, que hoje tem mais de 1 bi 200, mais de 10 anos de track record, mais de 250 milhões de cota sub, eu tenho exatamente outro fundo que chama Multiagro, que é um fundo de 900 milhões de reais, que ele é espelho do Multiplica, só que voltado para o mundo agro, onde eu não empresto dinheiro para produtor rural, não empresto dinheiro para plano safra. Pô, Eric, para quem você empresta dinheiro? Eu empresto dinheiro para as revendas e para o ecossistema da revenda. Só que o dado mais importante, eu trago a Control Union como fiel depositário do estoque. Olha só. Então, assim, praticamente 100% das pessoas são com garantia. Quando eu tenho o estoque, a Control Union garante em caso de qualquer problema. E eu tenho outro fundo de multicedente, multisacado, que é o long term, que são operações estruturadas entre 12 e 36 meses. E quando eu junto esses 3 fundos, me dá um cheque de 2,5 bi. Então, esses meus 45 gerentes comerciais, eles não têm desculpa para falar que não tem produto para emprestar para as empresas. Você pega quase todas as pontas. Pega todas as pontas. E é óbvio que a gente também tem produto de NPL, um fundo de NPL, que é o Explorer, onde a gente compra créditos estressados. Tá bom. Que são empresas estressadas, onde a gente compra o crédito, mas aí o Special Cities. Aí deixa para outro episódio. Esse a gente vai chamar de novo. E uma curiosidade, o que você, com essa vasta experiência no mercado financeiro, o que te motivou, o que te atraiu a mudar de segmento para esse segmento dos FDICs? Excelente pergunta, mas assim, quando a gente olha, eu sempre acompanhei o mundo de FDIC. O mundo de FDIC é um mundo em evolução. Perfeito. Então, se você acompanhar nos últimos 10 anos, o FDIC evoluiu demais. E na casa antiga, eu já acompanhava muito os FDICs. Começou um namoro há 2 anos atrás, antes, quando eu estava na casa antiga, começou o namoro foi expressão, eu acabei saindo da casa antiga, onde eu fiquei 15 anos, muito feliz, e estou na Multiplica. E estou na Multiplica há 2 anos, onde eu não tenho dúvida que o mundo de FDIC, ele veio para ficar. Ele veio para ficar. E cada vez mais, o FDIC, ele vai dar mais liquidez para o crédito. Tem um dado interessante, quando a gente pega o mundo de FDIC, vamos pegar dos últimos 5 anos, o ranking das ações, é mais um bate-papo, o ranking das ações, ele estava com 600 bi em 2020 e ele entregou o primeiro semestre de 2020 exatamente com o mesmo tamanho, 600 bilhões de reais. O fundo estruturados, ele estava com um cheque de 2 tri e hoje está com 4,5 bi. Quando a gente fala de FDICs, que é um estruturado aqui embaixo, FDIC, em 2020 tinha apenas 180 bi. Hoje superou a barreira dos 700 bi. Uau. E quando eu pego a Multiplica nesse mês, em 2020 a gente era uma casa de apenas 500 milhões. E hoje eu tenho 5 2020. bi. 2020. 5 anos a gente está dizendo. Hoje eu tenho mais de 5 bi em crédito. Então, quando eu me comparo com o sistema financeiro, sem querer me comparar com o sistema financeiro, eu sou maior tanto em PL como em crédito, que Sofisa, Industrial, Fator, Bank, sim, que são casas maravilhosas, mas o que quer dizer? Que eu estou muito mais no dia a dia das empresas. E a Multiplica, ela veio para ficar, e é uma casa de apenas 11 anos. Pelo que eu entendi, então, aqui da Multiplica, vocês têm um diferencial que tem o know-how do mercado e também essa diligência aqui do produto muito forte. Assim, a gente atua como se fosse um banco, exatamente a diligência do banco, praticamente 100% dos funcionários, eles são oriundos do mercado financeiro. O Eduardo e o Mikael, que são os sócios fundadores da Multiplica, o Eduardo, ele veio do mundo agro do interior de São Paulo. Legal. E o Mikael, ele foi um dos sócios fundadores da Perfil Investimentos. Se juntaram e criaram a Multiplica. Do lado do pioneirismo, acho que isso vale a pena a gente... Eles foram a primeira casa de FDIC a trazer o seguro de crédito na operação dos recebíveis. Naquela época era a Coface, hoje a Allianz. E além disso, a gente se posiciona como uma casa de equity crédito. O que quer dizer? Toda a cota sub é dinheiro proprietário do Eduardo e do Mikael. Entendi. Então, quer dizer, a gente está sempre no skin the game. Skin game total, isso total. Aí. Então, assim, e a gente se posiciona isso. E automaticamente a gente traz outros serviços para agregar valor na empresa, no grupo Multiplica. Igual a gente tem uma seguradora, o NDA Underwriting, uma seguradora americana. Eu tenho uma corretora de seguros, que agora, como eu falei, em fevereiro, a gente fez uma JV com a MDS, que está entre as 5 maiores corretoras do mundo, para eles atingirem nosso balcão. É uma JV de 10 anos. Então, assim, a gente está sempre pensando em negócio, porque a gente entende que eu consigo agregar valor dentro da Multiplica. Eric, e quais são as tendências assim, e oportunidades que você vê à frente aí nesse mercado, que FDIC é um mercado novo, relativamente novo no Brasil, né?
e que acho que tem um potencial grande para desenvolver, que tendências e oportunidades você relacionaria nesse mercado? Sabe o que eu acho mais interessante que eu me divirto muito no dia a dia lá, porque são operações dinâmicas, a gente tá sempre em contato com as empresas. E cada dia mais que eu vejo oportunidade no mundo de FDIC é a desaceleração do crédito. Quando eu pego, semana passada saiu o relatório do Banco Central, é público, que em média o crescimento da carteira de empresas do mundo financeiro vai ser entre 8% e 10%. Se isso realmente se concretizar, quer dizer que os bancos estão desacelerando o crédito para a empresa, porque eles emprestam em média 20% ao ano. Ok. E eu estou crescendo só 10%, eu estou desacelerando. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mundo de FDIC, as casas de FDIC estão tomando esse espaço. Então, cada vez mais você vai ver os FDICs e a Múltipla sempre trabalhando entre o segundo e o terceiro quartil do tomador de crédito. Então, enquanto que a empresa A, B, C toma crédito com os bancos, ele vai precisar das casas de FDIC para poder continuar tendo liquidez no dia a dia das operações. E é nisso que a Multiplica está apostando e a gente está nosso dia a dia dentro da operação. Bacana. Então, é um nicho que o próprio banco ele não está olhando com grande carinho. Assim, os grandes bancos não acabam entrando tão forte. É difícil falar que eles olham, na minha opinião, o banco acompanha maravilhoso, banco é incrível, só que eles deixaram as casas de FDIC crescerem. Então vamos pegar a Multiplica. Eu tenho operação no Brasil inteiro. É óbvio que a minha foto é o Sudeste, né? Onde eu nasci, onde eu estou no dia a dia. Só que eu tenho um gerente espalhado por Goiânia, que eu tenho uma filial lá maravilhosa, onde eu acabo Centro-Oeste. Eu estou abrindo operações, agências, Ribeirão Preto, Campinas, Uberaba, Uberlândia. No Centro-Oeste eu já opero bastante, no Norte, Nordeste. Quando eu olho para o Sul do país, eu tenho filial em Porto Alegre, em Londrina. Então, quer dizer, eu estou no dia a dia espalhado pelo Brasil. Quando eu olho para frente, eu não tenho dúvida, cada vez mais que eu abrir frentes comerciais, eu vou estar brigando de igual a igual para emprestar dinheiro para a empresa e estar no dia a dia da empresa. E o lado mais interessante, eu estou sempre com garantias. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Toda vez que eu tenho garantias reais, estou bem posicionado, eu não sou pego de surpresa numa possível RJ. O consultor chama a gente para bater papo antes de ter qualquer... Então, eu estou sempre no dia a dia da operação. A gente vai lá, chuta a caixa, vê se a empresa realmente existe, com garantia real. Quando você está no coração da empresa, quando eu pego esses fundos meu multicedente e multisacado, eles são muito rápidos. Então, olha que dado interessante. Um fundo de 1,2 bilhão, em média, eu faço VOP, chama VOP, que é volumes operados, mais de 600 milhões por mês. Uau. Em 2 meses, praticamente eu rodei o fundo uma vez. O que quer dizer isso? Qualquer problema eu estou no dia a dia. E melhor eu estou no dia a dia. Então eu estou sempre em constância com o meu tomador de crédito. É uma diligência de mercado real, não é no Excel, né? É uma diligência total. E bater na caixa. Pô, a gente tem ainda comitê de crédito formal toda sexta-feira. Convido vocês para participar. Então assim... Uau. E nesse comitê de crédito tem a diligência, dia a dia, operação por operação, tem que ter unanimidade em aprovação de crédito, qual garantia real, qual que é a margem. Então, a gente atua exatamente como se fosse o banco aí que a gente conhece, mais de 50 anos de história. E a gente adora ser tratado como um banco que a gente gosta disso. Porém, em fundo de investimento, em FDIC, é onde a gente é muito mais leve, muito mais rápido. E a gente nota, Eric, que o FDIC é um produto que está se tornando o queridinho do mercado. Tá? De que forma o investidor individual, pessoa física, pode também participar, ganhar nesse mercado de FDICs? Existe hoje uma forma de vou tentar dividir, eu adorei a tua pergunta, que é o meu foco, se eu RI, né, faço captação na veia. Vou tentar dividir em duas tranches a tua pergunta. Quando eu falo do mundo institucional, os institucionais assets, fundações, grandes operações, hoje o FDIC ele é o queridinho do mercado. Por quê? O fundo FDIC não tem comicota, não tem marcação a mercado, eles dão uma rentabilidade atraente para o investidor, então eles fazem a diligência, vão super em diligência lá na Multiplica, a gente faz questão que eles conheçam a Multiplica, que a gente fica ali na Avenida Paulista, no 287, então fica à vontade com isso. A gente tem 3 andares lá, mais de 250 funcionários. Então, assim, eles fazem diligência, conhecem nossos números,
conhece os números e automaticamente gera positivo para a Multiplica. Do lado da pessoa física, a gente já consegue ver alguns fundos de FDIC em plataforma, o que facilita o dia a dia do investidor. Só que acaba tendo um pouco, como é que eu posso falar? De excesso de informação para a pessoa física. Excesso de informação, que é bom. Só que ao mesmo tempo, a palavra FDIC ainda ela assusta para a pessoa física. Não é tão conhecido. Não é tão conhecido. FDIC, Fundo de Direito Creditório, Fundo de Direito Creditório. Quando a gente... Só aí que existe as assets, que são maravilhosas, elas fazem a diligência para a pessoa física, que são os FIC-FDICs, que eles abrem fundos de FIC-FDIC, que esses sim estão nas plataformas, aonde a pessoa física aloca, e os FIC-FDICs compram FDICs da gente. Então, é um pouco aquela. Quando você pega os institucionais, eles estão lá batendo na nossa porta para poder alocar dinheiro. Porque agora uma dúvida minha, Vic. Vamos lá, com a nossa Selic a 15%, e os investidores buscando esse prêmio acima do CDI, e ao mesmo tempo a diversificação, você acha que é aí que o FDIC está criando uma posição de protagonista no mercado para dar um destaque aqui nessa diversificação? Eu não tenho dúvida disso. O FDIC ele paga um prêmio interessante. Ele está na economia real, então a gente paga um prêmio real. Vamos pegar esse ano. E garantia real, né? E operações reais. Quer ver um dado? Assim, eu sei que vocês adoram esses tipos de dados e eu gosto de falar porque é um negócio positivo. Quando eu falo de um fundo de um fundo BI 200, eu tenho mais de 250 milhões em cota júnior. Perfeito. Em cota júnior, 250 milhões em cota mesa, que é a do meio, e o restante em cota sênior. Eu estou menos de uma vez e meia alavancado em relação à cota sênior. Então, eu preciso ter um default de mais de 500 milhões para poder atingir meu investidor na cota sênior. Enquanto que o mercado financeiro, mas eu não querendo comparar, mesmo a gente se comparando no dia a dia, estou no dia a dia da operação, uma alavancagem média desse mercado financeiro é 10 vezes. Uau. Então, eu tenho uma gordura maravilhosa. Sim. Então, imagina você... Investidores, na verdade é o seguinte, a gente pode até depois abrir uma ficha cadastral, assim, para captar vocês. É rir na veia, é rir na veia. Cadastral. Eu pago para o meu investidor, nesses meus fundos flagship, CDI mais 3,10 com uma liquidez de 29. Então é maravilhoso. E com toda essa robustez que eu estou te passando. Então por isso que eu entendo que o mundo de FDIC ele veio para ficar. Então, assim, a gente está assim no dia a dia. E olha que dado interessante. Esse ano, a gente já captou mais de 750 milhões. Esse ano? Esse ano. Quantas então, assim, emissões esse ano? Não, a gente não faz emissão pública, porque eu sou condomínio aberto. Caramba. Eu não vou fazer... Só esse ano até agora, até julho. Até agora. Óbvio que a gente tem uma equipe lá maravilhosa, a gente tem, assim, né, equipe hoje a gente tem mais de 7 pessoas fazendo captação, originação, hunt. E uma carteira que roda muito. E roda bastante. Mas cada vez mais a gente vem crescendo nossa captação. E assim, hoje é um dado que eu me orgulho muito de falar, eu tenho mais de 65 casas institucionais alocando Multiplica. Olha só. Então assim, o nosso dia ele é agradável, é divertido. Porque, assim, pura aí. Mas assim, o que a gente fez nos últimos 2 anos? A gente trouxe exatamente o que o mundo financeiro apresenta para os investidores e trouxe para dentro da nossa apresentação institucional do nosso Multiplica. Assim, quanto mais eu abro a cozinha, mais informação, mais volta positivo. Então assim, eu preciso do histórico dos últimos 5 anos do fundo. Tá aqui, pronto para você. Eu preciso que você me conte como é que foi na inadimplência em tal período. Tá aqui para você. E esse dente no fundo aconteceu? Aconteceu essa inadimplência, a gente atuou super rápido, executamos a operação, voltou positivo para o investidor. Você tem a parte de governança, de transparência. Total. A gente tem um time, falando de governança, a gente tem um time de governança lá que com mais de 20 pessoas. Uau. O VAR nosso, assim, a gente calcula VAR, calcula Basileia. Quer ver um dado? Eu gosto de trazer dado porque enriquece nosso bate-papo. A gente está todo mundo falando que o Selic se manteve a 15, né? Sim. Agora está todo mundo começando a falar, tô pegando notícias no dia, que a taxa Selic vai começar a cair no final do ano. Eu não sou economista ou nada, eu sou RI. Se por acaso a taxa Selic cair 1 ponto hoje, de 5 bilhões de reais que eu tenho emprestado, eu vou ter o impacto de apenas 200 mil reais. Quer dizer, eu cuido direto. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião para ver esses impactos. Assim, então, automaticamente, a hora que eu trago um pessoal de banco para analisar nosso FDIC de gestor de banco, o cara fica
maravilhado, porque a gente cuida exatamente como se fosse uma operação de banco. A Basileia, a alavancagem, nosso ROI. Pô, eu sou uma casa que está dando um ROI acima de 32%. Então, a sua visão de futuro é totalmente positiva de crescimento, correto? Senhor Alexandre, assim, eu não tenho dúvida, se eu olhar por um horizonte de 5 anos, a gente vai estar, no mínimo, o dobro do que a gente está hoje. Porque assim, eu cresço sustentável em média 20% ao ano. É óbvio que crescer 20% ao ano de uma carteira de 4 bi é fácil. A hora que eu tiver 30 bi, a gente vai chegar a 30 bi, os 20% já começa a ficar robusto. Mas hoje, assim, depois vocês podem até me cobrar, eu acho que um crescimento sustentável de 20% ao ano nos próximos 5 anos. E qual o papel para atingir esse crescimento, o papel que a Multiplica vai desempenhar para atingir os objetivos? Assim, primeiro, a gente sempre pensa à frente do lado da captação, para depois pensar do lado do ativo. Então, assim, primeiro eu me estruturo organizacionalmente lá dentro da Multiplica, contratação, sistema, área de crédito. Nossa, assim, é importantíssimo eu mencionar a nossa área. A nossa área de crédito tem mais de 30 pessoas, então a gente faz análise fria do balanço, até entregar o dinheiro, a área de monitoramento. Então, a gente tem, assim, um time maravilhoso lá dentro e a gente se estrutura internamente sempre pensando 2, 3 anos na frente. A hora que estruturou, eu vou ao mercado captar. Porque diferente do mundo financeiro, eu não posso pôr muito dinheiro no caixa. Perfeito. Porque se eu tenho muito dinheiro no caixa, e mesmo assim eu carrego em média entre 8% a 6% em dinheiro no caixa nos fundos. Ok. Porque eu sou rápido, D29, se precisar pagar eu pago, sem problema nenhum. Por que isso daí? Porque... Essa liquidez é muito interessante. O investidor... Total. A gente brinca assim, mas assim, se eu pago até D29, o que significa até D29? Eu posso pagar tanto em D1 como em até 29 dias. Perfeito. Então, ele me dá essa flexibilidade. Mas assim, quando eu tenho essa liquidez, se eu tiver um excesso de caixa, me custa muito, porque eu pago para o meu investidor CDI mais 3. Perfeito. Você tem que estar sempre rodando. Eu tenho que estar rodando. Então, se eu ficar com excesso de caixa acima, sei lá, de 10, 12%, me custa bastante esse caixa e impacta a rentabilidade da cota sub, que é onde estão os acionistas, que é o skin the game. Então, esse gerenciamento ele é muito importante. Ainda mais com os então, capital tão primeiro alto, né? você organiza o tomador do crédito para depois ir buscar o investidor. Primeiro eu organizo toda a nossa cozinha, toda Multiplica, assim, para eu poder ter estrutura para crescer. Meus gerentes comerciais, eu não sou uma casa desesperada para emprestar dinheiro. Do dia que você entra, o tomador de crédito, até eu liberar a grana, no final do dia, demora em torno de 15, 20 dias. Eu faço diligência pesada, toda empresa eu preciso visitar. Lembra que eu não sou uma casa de duplicata, eu sou uma casa de notas comerciais. Então isso me gera um trabalho muito mais do dia a dia do que só de contar duplicatinha. Mas automaticamente me gera muito negócio. Perfeito. Porque eu estou no coração da empresa, quando tiver alinhamento eu vou abrir um fundo exclusivo, vou transacionar mais operações. Você fala a linguagem também, né, da empresa que está indo conversar. Eu vi o trabalho que vocês fazem também dos eventos, eu vi o último que vocês fizeram em Goiânia. Eu acho que é super bacana essa questão de estar com os parceiros próximos e ter essa educação do mercado junto, do que é o produto, como funciona aqui o produto. Pegando agora essa parte de originação, me conta um pouquinho como funciona essa originação aqui dentro do mercado e quais são as dificuldades hoje? É a questão de emprestar dinheiro ou captar capital? Vou pegar, excelente pergunta. Assim, quando eu penso no dia a dia nosso, hoje o grande problema está em emprestar dinheiro e não captar. Vamos lá. Não. Por quê? Porque hoje o custo de capital é 15%. Eu tenho mais o spread, então eu estou falando ao redor de 20%, 22% ao ano. Então, assim, se você repassar isso para o empresário, ele vai ter que repassar na margem. Então, hoje emprestar dinheiro está muito difícil. Perfeito. Então, isso automaticamente gera um custo muito grande de observância, aonde automaticamente tem um risco muito grande de você emprestar o dinheiro a 25% ao ano e você não receber. É óbvio, 100% das operações estão com garantias reais, eu tenho 10% das operações em cash collateral, só que isso gera um problema. Se amanhã a taxa Selic cair, tomara que caia, despenca a casa dos 2 dígitos, inverte a posição, captar fica mais difícil e emprestar mais fácil. Então hoje eu empresto dinheiro sempre preocupado
sempre preocupado se eu vou receber. Por isso que eu passo toda aquela diligência de crédito. Do lado de captar dinheiro... É bem entender, entrar fundo na operação para entender se para de pé pro total, tomador. Pro tomador, porque assim, imagina no dia a dia nosso eu emprestar dinheiro a 25% ao ano, 25%, eu vou receber? Então eu tenho que ser, por isso que eu bato muito na tecla, a gente só empresta dinheiro com garantias reais, do dia a dia da operação, acompanho o dia a dia do cliente. Eu tenho 45 gerentes comerciais. É um batalhão de gente. E esse gerente comercial ele tem que estar na rua, batendo na porta do tomador de crédito diariamente. Diariamente, tanto no pré como no pós. E quando eu falo para o meu gerente comercial, acho que isso é importante, ele não tem alçada para nada. A não ser, vai até o cliente, pega a operação e aqui começa toda a jornada de crédito. Identifica a oportunidade e põe na esteira. E aqui começa toda a jornada de crédito. E quando dá problema, e dá muito problema, a gente é uma casa de crédito. Se não tiver problema, tem coisa errada. Então, assim, a gente tira esse gerente comercial e tem um time só para buscar essa recuperação de crédito. Porque eu não quero que meu gerente comercial perca o foco de ir atrás do cliente. Não é o gerente que vai avaliar o risco. Não pode, né? Ele tem que correr atrás da originação sem parar. Sem meus amigos gerentes comerciais ficarem chateados, mas o meu gerente comercial ele vai dar o maior valor possível, com a menor taxa, sem garantia. Eu quero o contrário, eu quero dar um ticket, ok, com excesso de garantia, com a margem boa. Porque isso é o pilar nosso de sustentabilidade. Então você deve ter um comitê de risco que avalia todos esses riscos dos tomadores. E assim, toda a nossa jornada do crédito, toda a nossa esteira do crédito, chega toda sexta-feira, religiosamente, a gente tem comitê de crédito presencial, onde são passados todos os casos. E é interessante porque lembra que eu tenho mais de 48 FDICs, né? 3 multicedente muito sacado, 17 fundos abertos de single name para captação. Quando eu empresto dinheiro, eu tenho que sair na ata por qual fundo eu empresto o dinheiro, qual que é a margem mínima e a garantia. Para tudo. E automaticamente, eu emprestei dinheiro pelo fundo Multiplica, eu não posso emprestar pelo Multiagro, pelo long term. Perfeito. Não pode ter overlap de risco entre os fundos. Eu não posso emprestar dinheiro 5 milhões para o Eric do fundo Multiplica e para o Multiagro. Não existe isso na casa. Isso é religiosamente cuidado. Porque eu não quero dobrar meu risco. Perfeito. E eu tenho que ter a garantia atrelada ao fundo e não à empresa. Então, se eu empresto dinheiro para a empresa A, pelo fundo Multiplica, eu tenho que ter a garantia atrelada ao fundo Multiplica. Então isso quer dizer que cada tomador teria um fundo. Cada tomador tem um fundo. E agora, pegando esse gancho, assim, só para dar ideia de detalhe de volume. Meu fundo Multiplica, meu fundo flagship, um BI200, eu tenho mais ou menos uns 180, 190 sedentes, que são empresas. Perfeito. E milhares de sacados. Milhares de sacados. O Multiagro, que é voltado para o mundo agro, eu tenho em torno de 130, 140 empresas. E são ativas, tá bom? Se eu pegar meu histórico de 10 anos, eu já fiz um VOP, que é o volume operado, de mais de 45 bi. Uau. E tudo isso num sistema proprietário. Quando eu falo assim, a gente tem uma casa hoje com um sistema proprietário que controla todo o fluxo e faz o white label do cliente. Vocês têm força comercial, força de governança, força de TI, tecnologia forte, tudo dentro de casa. 100% in-house. A gente gosta de ter in-house. E assim, é uma casa muito jovem, de apenas 11 anos. E eu acho que vale a pena compartilhar esse dado, assim, quando a gente pega a cota sub como se fosse o patrimônio do banco, tá bom? Assim, 100% dinheiro proprietário. Quando a gente começou há 11 anos atrás, a gente começou com um cheque de 5 milhões. E hoje está com um cheque de mais de 1 bi. Então, o que quer dizer isso? É o skin the game sempre na cota sub. A Multiplica não tira dinheiro da cota sub. É ali que a gente ganha. É um baita diferencial. É onde eu engordo realmente e dou sustentabilidade para as operações. O Eric, vendo assim mais para frente, para o futuro, a Multiplica, ela pretende abrir o mercado para outros produtos, para outro tipo de ativos, para oferecer outros ativos, ou vai ficar concentrado em FDICs? É muito difícil falar muito para o futuro para o Brasil, né? Assim, o passado é incerto aqui. Né? Mas assim, falando assim, a gente é uma casa de crédito, a gente é uma casa de crédito tailor-made, a gente busca entender o que o empresário precisa para poder emprestar dinheiro para ele. Hoje a gente entende que o mundo de FDIC veio
veio para ficar e vai continuar, porque ele é muito mais ágil que qualquer tipo de operação e mais leve, mais velho. Então, automaticamente, surgem boas oportunidades no mundo de crédito. Esqueci de falar. Eu sou uma das únicas casas que faz comércio exterior, trade finance, dentro do mundo de FDIC. 10% da minha operação hoje é do mundo de exportação e importação, dentro do mundo de FDIC. Comfort Letter, bancos de primeira linha, HSBC, Bank of China, eu não corro risco de transbordo. Assim, se tem a mercadoria no porto lá, eu tenho a Control Union como fiel depositário. Se eu tenho recebível, eu tenho a Allianz como seguro de crédito recebível e fora as garantias reais. E nunca garantia operacional, sempre o imóvel não operacional, porque no dia que a empresa pedir RJ, eu não consigo dar, então sempre não operacional. Perfeito. Então seria uma coisa sempre ligada a crédito. Não, isso eu não tenho dúvida. Esse é o DNA, né? Esse é o nosso DNA, esse é o que a gente gosta Multiplica. de fazer, mas eu vou trazendo valores para dentro da Multiplica. Como eu comentei, eu tenho uma corretora de seguros, que é uma dívida uma das maiores do mundo, que é o MDS, tem uma seguradora. Tem uma sinergia grande dos negócios. Porque assim, eu tenho 700 empresas ativas lá dentro, então eu tenho um aquário para explorar. Então assim, tem vários projetos. Quer ver um projeto que assim... Você tem 700 clientes ali que você pode ter outras coisas, outras demandas deles. Quer ver? Eu lembro que eu comentei que eu tenho uma wealth de 8 bi. Sim. Meus clientes são empresários do dia a dia nosso. Também. Sim, ele é o... Entendi, ele tá lá, o tomador, mas ele também tá... Quer ver uma sinergia muito grande que acontece? Tem muitas empresas que a gente reestrutura ela financeiramente e elas são vendidas. Sim. São vendidas. O empresário fala, adora, multiplica. Aloca dinheiro na nossa wealth. E a nossa wealth é uma wealth em pleno crescimento. Olha que legal. Ela tem 8,5 bi wealth, já é uma wealth grande. Sim. Com apenas 150 famílias. Então a gente tem um... Então você hoje já tem uma holding, vamos dizer assim, com vários outros negócios em volta dela. Sim, sempre gerando valor para o grupo. Excelente. E lembrando que assim, a gente tem o equity crédito, a gente trabalha, se eu pegar meu histórico dos últimos, vamos falar 5 anos, tá bom? Assim, eu trabalho com ROI acima de 30% nos últimos 5 anos. Para mim o que é mais impressionante, acho que eu não tinha ideia da dimensão da empresa, no quesito de complexidade e também de know-how aqui para aplicar, mas é ver esse crescimento num momento de mercado tão estressado, né? Onde o custo de capital tão alto, onde tem que tomar um cuidado com essa diligência aqui muito forte, vocês estão performando muito bem. Eu imagino com uma taxa de juros reduzindo, quanto que na parte de originação vai explodir, né? Eu torço muito para o custo do final do spread diminuir bastante. Acho que é muito importante que automaticamente diminui a inadimplência geral do país, que esse menor custo de tomador de dinheiro gera menos impacto na inadimplência. E inadimplência é uma coisa que está de olho 24/7. Assim, quando eu olho meus indicadores de inadimplência, ele é de apenas 0,5%. Quando eu me comparo com o sistema financeiro que eu empresto dinheiro, hoje é ao redor de 3%. E eu posso te mostrar a curva dos últimos 24 meses, a gente faz trimestre a trimestre e mostra para o investidor. Eu trabalho em torno de 0,5, 0,7, 0,5. O que quer dizer isso? Todo o dinheiro acima de 120 dias em atraso é obrigado a virar para PDD. E quando eu olho meu nível de PDD, eu tenho menos de 20 milhões. Quer dizer, eu sou muito ativo tanto para mostrar a garantia real, como para conversar com o meu tomador, para resolver o problema dele no final do dia, mas nunca deixando impacto para o investidor. Conversa boa, voa. Eu amei. Vou ter que te chamar de novo para a gente entrar em outras divisões aqui. A gente até segura pelo tempo, mas agora eu queria te pedir uma coisa pessoal. Eu acho que você tem uma trilha, uma jornada profissional super bacana de vir de bancos, mas vir do R de empresa, ter passado por abertura de capital, fechamento de capital, estruturação de oferta e agora eu entro no mercado de crédito. Agora, o que você daria de conselho para alguém mais que te admira como profissional? Eu sempre gosto de trazer boas referências para trazer conhecimento, mas também boas referências para o mercado. Acho que isso que a gente melhora o mercado. Então, se alguém te olha como profissional, Eric, que conselho você daria para alguém que te admira e queria trilhar uma trilha de sucesso como a tua? Obrigado aí pela pergunta. Assim, o que assim, estudem, esteja com vontade de trabalhar, acorde de manhã, assim, vai para a empresa feliz, se dedique lá dentro, assim, faça relacionamentos, automaticamente isso te abre portas. Quanto mais informação vocês mostrarem para o investidor, estou falando do lado de RI, mais volta positivo para casa, seja aberto para
fazer o network tanto externo como interno, porque a área de RI ela é uma área que, assim, que eu preciso de informações. Então, assim, não adianta você chegar na empresa e não ter informações da empresa, você não consegue passar nada para o teu investidor. Perfeito. Então, automaticamente, ó, monte teu ciclo de informações, esteja no dia a dia, esteja preparado para mudança de ambiente, seja flexível, que eu acho que automaticamente gera bons negócios, tanto pessoais como profissional. Criando credibilidade, criando confiança no investidor. Uma aula, né? Beleza, uma última aula aqui de FDIC. É só o começo, a gente nem entrou nos fundos, Os detalhes. nos fundos corporates, que eu acho que esse sim é uma vertente maravilhosa que eu acho que vale a pena a gente entrar numa segunda e bate-papo para frente. Próxima temporada você tá com a gente de novo, Eric. Uma honra. Muito obrigado demais. Parabéns pela tua jornada. Muito obrigado. Obrigado a vocês, cara. E espero que vocês tenham gostado assim como a gente com essa aula. A gente vai colocar o contato aqui da empresa, o contato do Eric aqui com vocês. E até a próxima. Fiquem conosco.